Nós devemos ter misericórdia dos atribulados. Lucas capítulo 10, versículo 37, a tão conhecida parábola do bom samaritano, onde Jesus ensinou que nós devemos ter misericórdia dos atribulados. E a parábola é simples, irmãos. A parábola conta que um sacerdote descia do templo. A parábola coloca como descendo porque o templo ficava no monte e ali o sacerdote, quando vinha descendo, já tinha terminado o seu expediente. Quando ele terminava o seu expediente, isso significa dizer que ele já estava livre, desocupado, para fazer ali o que ele quisesse. Mas a Bíblia fala que um homem, descendo no mesmo caminho, foi assaltado, espancado e quase morre. Mas o sacerdote passou de largo. Ele viu aquela pessoa quase morta e passou de largos. Nós podemos ver isso em Lucas capítulo 10, versículo de número 31. O versículo, irmãos, de número 32 vai dizer que um levita também descia do templo, depois de ter terminado a obra de Deus. Ele descendo ali desocupado, tendo prestado o seu serviço no templo, o seu culto, ele olha para aquele homem que foi espancado e assaltado, quase morto, e ele também passa de largo. Mas Jesus disse que um samaritano, ao passar naquele local, o samaritano, ele presta o que nós chamaríamos hoje dos primeiros socorros, colocando vinho e colocando ali óleos para que aquele homem fosse curado. E o samaritano, irmãos, leva ele para uma hospedaria. E o samaritano estava viajando. Muito provavelmente ele iria fazer alguma coisa. Ele não estava desocupado. Isso para mostrar que o sacerdote e o levita não prestaram socorro, mesmo podendo, em seu tempo de folga. E o samaritano, viajando, mesmo ocupado, ele deixa os seus afazeres, ele dá uma parada e ele presta socorro àquele homem. Ele leva esse homem à hospedaria, ele dá 2 denários ao hospedeiro e diz: olha, cuide dele, e quando eu voltar, se passar, eu lhe indenizarei. Isso de fato, irmãos, é exercer misericórdia para com o próximo. Pois o levita e os sacerdotes, mesmo no período de descanso, com facilidade rejeitaram o homem. Mas o homem que estava ocupado foi aquele que prestou socorro ao que estava atribulado. Então, irmãos, aqui eu quero dizer, irmãos, que infelizmente, às vezes nós preferimos satisfazer os nossos desejos do que olhar para as necessidades dos próximos. Irmãos, quantas são as vezes que nós não doamos um calçado porque estamos pensando em comprar mais um para a nossa coleção? Às vezes nós temos 2, 3, 4, 5, 10 calçados. E estamos pensando em comprar o 11º, mas não olhamos para quem tem um. Nós preferimos satisfazer os nossos prazeres, os nossos desejos, em detrimento da necessidade do próximo. É por isso, uma das razões pelas quais a igreja está totalmente fria, fraca e não avança 1 centímetro sequer. Porque ela está centrada no seu umbigo e não mais em Deus e nem no que a palavra de Deus assim revela. Quantas pessoas, irmãos, quantas vezes nós temos o celeiro cheio, já temos comida de sobra e ao invés de nós pouparmos um pouco, nós preferimos comprar lanches, pizzas e daí por diante, ao invés de fazer uma cesta básica ou doar um remédio para uma pessoa que de fato precisa. Isso eu digo porque eu vejo, nós podemos ver que isso acontece diariamente. Nós preferimos satisfazer os nossos desejos do que
olhar para as necessidades reais do próximo. Nós, na maioria das vezes, somos egoístas, egocêntricos e pensamos simplesmente em nós mesmos. Irmãos, existe uma filosofia que eu digo, sem nenhum rodeio, sem nenhum embargo, sem nenhum medo, que é do diabo, que é a filosofia do se ame mais, que é a filosofia do pense em si mesmo, que é a filosofia do invista mais em você mesmo. Eu quero saber aonde tem um versículo na Bíblia e onde é que tem um capítulo na Bíblia mandando o homem se amar mais. A verdade é que nós nos amamos tanto que Jesus, quando manda nós amarmos o próximo, ele diz: ame o próximo como você se ama. Porque você se ama demais. Então ame o próximo como você ama a si mesmo. Então essa filosofia de que se ame mais, invista mais em si mesmo, pense mais em si mesmo, esqueça os outros. Essa filosofia, irmãos, ela foi criada no inferno. Eu digo isso sem nenhum medo de estar equivocado. Pois 1 João, capítulo 3, verso 18 diz: filhinhos, não amemos só de palavras, mas de ação. O amor no Evangelho envolve, acima de tudo, ação, atitude. Se isso não acontece, são apenas palavras vazias. Terceira coisa, irmãos, ainda aqui dentro da misericórdia, nós devemos, irmãos, perdoar uns aos outros. A parábola que está em Mateus capítulo 18, verso 23 ao verso de número 25, é uma parábola, irmãos, que narra que um rei decide ajustar as contas com os seus servos. E tinha um homem que lhe devia muito. E ele chama esse servo seu e ele diz: olha, você não tem com o que me pagar, então eu vou lhe vender sua esposa e seu filho. E ele cai prostrado, pedindo: tenha misericórdia de mim, porque eu não tenho com o que pagar. Mas ser paciente comigo que eu lhe pago. O fato é, irmãos, que essa situação nos retrata diante de Deus. Porque nenhum de nós temos a menor condição ou as menores condições para pagarmos o que devemos a Deus. Somente por meio da fé, do arrependimento e do sacrifício de Cristo é que os nossos pecados podem ser perdoados. A semelhança daquele homem que devia ao seu Senhor uma conta impagável, assim acontece conosco. Nós devemos uma conta a Deus, simplesmente impagável por nós mesmos. Nós temos que correr para a cruz, nós temos que correr para Cristo, clamarmos a Deus arrependidos, e pela cruz e por Cristo nós somos perdoados. Mas o fato é, irmãos, que depois que o rei perdoa esse seu servo ao sair de diante do rei, ele encontra um conservo seu. Isso está no verso 29 da parábola do capítulo 18 de Mateus. E quando ele encontra esse conservo, diz a Bíblia que ele já agarra esse conservo, ele começa, irmãos, ali a sufocar esse conservo e dizer: me pague o que você deve. E o seu conservo cai ajoelhado, igual o servo tinha acabado de cair diante do rei, e ele diz o que o servo diz ao rei: seja paciente comigo e eu vou lhe pagar esses 100 denários. Era uma dívida extremamente pequena, irmãos. Era uma dívida pagável. Era uma dívida, irmãos, que era ínfima à vista da dívida que o servo tinha com o rei. Mas ele não perdoou o seu conservo. O fato é, irmãos, que a parábola narra que esse servo pega o seu conservo e prende. E ali os seus amigos, vendo o que o servo estava fazendo, eles vão até o rei, indignados, e contam ao rei: aquele homem que você perdoou, não perdoou o seu conservo. A Bíblia termina dizendo que o rei chama o servo e diz: servo mau, por que foi que eu usei de misericórdia com você e você não usou com seu conservo? Da mesma forma, servo malvado. Na linguagem da parábola, Deus entrega
ou Jesus, melhor dizendo, diz na parábola que o rei entrega esse seu servo aos verdugos ou aos torturadores daquela época. E Jesus ensina que nós devemos perdoar, irmãos. Perdoar. A pergunta é, se Deus nos perdoou de uma vida inteira de pecados, se Deus nos perdoou de uma vida inteira transgredindo a lei, a sua santidade, a sua honra, o seu caráter, como é que nós, irmãos, não vamos perdoar os nossos irmãos? As pessoas que nos caluniam, que mentem, que nos perseguem, que às vezes fazem coisas contra nós. Como, irmãos? Se as dívidas que as pessoas têm conosco é infinitamente maior. Como é que nós chegamos diante de Deus, diariamente, nos ajoelhamos e dizemos, Deus, perdoe os nossos pecados, se nós não estamos perdoando pecados muito menores, dívidas muito menores, dívidas que são comparadas a centavos, diante dos milhões e trilhões que nós devemos a Deus. Por que é que nós não perdoamos? Como, irmãos? Nós vamos chegar diante de Deus, perdoe-nos, Deus, e nós não perdoamos alguém que disse uma palavra. Às vezes uma pessoa que nos ignorou alguma vez, às vezes até uma coisa séria, mas que não se compara com o que fizemos com Deus. Como é que nós vamos pedir o perdão de Deus se nós, irmãos mesmos, não perdoamos uns aos outros? Irmãos, teve um pastor, era um pastor, pregador, evangelista, muito conhecido em décadas passadas. Ele disse, porque ele andava muito no meio da liderança, dos pastores no Brasil inteiro, e ele andava, irmãos, muito no meio das ovelhas, na casa dos cristãos no geral. E ele disse abertamente, a coisa que eu mais vejo são pessoas dentro das igrejas magoadas. São pastores que não perdoam as suas ovelhas. São ovelhas que não perdoam os seus pastores. São maridos que não perdoam as esposas. São esposas que não perdoam os maridos. São irmãos que não se perdoam e vivem um com rancor do outro. Colossenses capítulo 3, versos 13 e 14 diz que nós devemos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros como Deus, em Cristo Jesus, nos perdoou. Como é que nós somos cristãos se não conseguimos perdoar pequenas dívidas? Mais uma vez eu volto a dizer, irmãos, é por isso que algumas vezes as pessoas olham para nós e dizem, vocês são hipócritas. E algumas vezes é verdade mesmo. Como é que nós não perdoamos? Isso não poderia existir no nosso meio, irmãos. Jamais. Nós sempre devemos ter um coração manso e humilde e pronto a perdoar, seja lá quem for. Seja o pastor, que peca também, seja um membro, seja alguém da liderança, seja alguém de casa, o pai, a mãe, a esposa, seja quem for, irmãos. Nós devemos nos perdoar, porque isso é ser misericordioso. A misericórdia, irmãos, inclui o perdão dos nossos pecados.